No final da noite dessa quarta-feira, corintianas e flamenguistas ficaram com o mesmo sentimento. Caramba, hein? Que decepção. Resultados frustrantes. Óbvio que um tem muito mais chance de classificar do que o outro. Mas, falando até mais em termos práticos do que matemáticos. Agora, convenhamos, hein? Que futebolzinho que o Flamengo tem jogado. E que estagnação o Corinthians tem apresentado. Tô tentando achar um outro termo. Mas nada aconteceu. Que vazio é o Corinthians hoje. É um time que tem nada. Nada para apresentar. Vamos falar desses dois times hoje que jogaram ontem. Eu vi um jogo, o outro eu peguei lances e li a respeito. E vou fazer um vídeo aqui sobre os empates de Corinthians e Flamengo. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações rumo aos 100 mil inscritos e tá faltando pouco. Você viu no vídeo de ontem, deve ter percebido que na descrição eu deixei um link, tô deixando hoje de novo. É um grupo de Telegram que vai ter muitas novidades minhas lá. Eu vou esperar mais gente chegar, né? O grupo tá criado agora, a galera tá entrando, tá chegando. Depois que chegar bastante gente, a gente começa a tocar um trabalho por lá, tá bom? Então é só clicar no link que está na descrição, novidades virão. Do Flamengo eu falo já já. Vou falar primeiro do Corinthians aqui. São 7 jogos do Vanderlei Luxemburgo. Nada de diferente foi apresentado. Uma pequena melhora do setor defensivo, que joga por si só, porque o Corinthians ele é uma completa desconexão entre os seus setores. O Corinthians não tem organização tática, o Corinthians ele não tem ideias, o Corinthians se defende do jeito que dá e vai que pinta uma bola levantada para a área, um lance de bola parada. Ontem quase o Murilo no levantamento para a área fez um gol, perdeu um gol incrível, não tem muita característica de finalização, apareceu lá dentro da área. Foi a única coisa que o Corinthians fez de bom no primeiro tempo. O Corinthians não tem nada. O Corinthians não tem uma jogada organizada de aproximação ao ataque com os homens de meio campo. Fica o Yuri Alberto lá trombando sozinho e para piorar, ele não está numa fase inspirada, isso atrapalha ainda mais. Não tem avanços organizados dos laterais, enfim, não tem. O Corinthians em 7 jogos teve nada. O Corinthians em 7 jogos saiu um pouquinho daquele estado letárgico, daquele time sonolento, daquele time que via a vida passar, para um time que pelo menos se defende um pouco melhor. Mas é quase inofensivo em termos ofensivos, e sem marcar gol não dá para ganhar jogo, né? Então eu vejo pouquíssima evolução em 7 jogos do Vanderlei Luxemburgo no comando. Pouquíssima, assim, uma evolução próxima do zero. Nada aconteceu. O Corinthians, se você pegar a sequência aí, ele teve um bom jogo comparado com os anteriores dele próprio contra o Flamengo no Maracanã. E perdeu o jogo. Na última bola do jogo saiu com uma derrota. Tem corintiano aí colocando todas as últimas fichas que ainda tem nas mãos na volta do Renato Augusto. Eu não sei se por si só será suficiente. Obviamente vai melhorar. Eu falava aqui da pouca criatividade que esse time tem. Obviamente que nesse quesito o Corinthians vai ter uma melhora. Eu não sei se a volta do Renato Augusto sozinha vai mudar esse panorama muito sombrio que o Corinthians está vivendo. Você olha para a tabela, assim, ontem o empate ele é lamentado porque desde que o Luxemburgo chegou o time não ganhou. Ele é lamentado porque o futebol do time é muito pobre e continua pobre. Mas, ao mesmo tempo, fica um alívio de, caramba, esse time no Itaquera, esse Argentino Júnior, ele deu um baile no Corinthians. E a tendência outra era que acontecesse a mesma coisa. Só que o Argentino Júnior tinha desfalques importantes. A proposta de jogo estava lá, é marcação adiantada, os caras marcam no campo de defesa do Corinthians, sufocam. Eles continuaram da mesma forma, só que com alguns desfalques importantes, a coisa acabou pesando um pouquinho e o Corinthians sai com um empate que, né, vamos olhar como? Copo meio cheio, copo meio vazio. Se a gente olhar só o jogo de ontem, tem gente que vai tentar olhar o copo meio cheio pelo ponto, mas vamos olhar a trajetória toda, vamos olhar o que está sendo esse mês de maio do Corinthians. Um futebol que não vai levar o Corinthians a lugar algum. Esse futebol, essa atuação de ontem, as demais atuações, exceto contra o Flamengo no Maracanã, mas no grosso, essas atuações vão levar o Corinthians a lugar algum. O Corinthians vai ter o jogo contra o Fluminense no domingo. Vamos ver como vem esse Fluminense, que hoje tem um jogo em La Paz. Não sei quantos titulares o Diniz vai colocar nesse jogo lá contra o The Strongest e tudo mais. Como é que vai ser essa logística, essa viagem, essa volta. Mas, obviamente, que é um jogo onde, com esse futebol atual, você enxerga poucas possibilidades de vitória para o Corinthians. Porque o futebol de hoje... E para piorar, ainda perde o Paulinho. Paulinho no momento legal, no momento de ascensão, mesmo o joelho esquerdo,
sai de campo, sai do estádio ontem chorando. Uma imagem muito triste. A gente sabe tudo que o Paulinho passou na recuperação do ano passado, os meses que ficou fora. Uma pena. O Paulinho, além da contribuição no meio-campo, é o atacante reserva do Corinthians, né? É o reserva do Yuri Alberto, né? Até isso o Corinthians pode perder por um bom tempo. Tomara que não seja nada grave. Tomara que nada tire o Paulinho por tanto tempo dos campos. Mas o que você vê do Corinthians hoje é isso, né? Tá concluída a análise do Corinthians. Não tem muito o que falar. O Corinthians é um time de futebol paupérrimo hoje, paupérrimo. E o Luxemburgo, ele não conseguiu encontrar ainda soluções, porque tudo bem, gente, em 7 jogos ele não vai corrigir todos os problemas. Eu sei, treinador não tem varinha mágica, mas em 7 jogos você precisa ver alguma linha de evolução, sabe? Algum caminho, como eu sempre digo. Você não vê isso hoje no Corinthians. E ainda, para piorar, você ouve coletivas do Luxemburgo, sabe, totalmente fora do padrão, assim, que não explicam o que acontece no jogo, que mostram ou uma distorção intencional do Luxemburgo da realidade para tentar blindar o seu time, blindar o próprio trabalho, ou mostram mesmo uma falta de entendimento dos problemas reais que o Corinthians tem. E se for o segundo caso, é muito grave. Vai cair o Luxemburgo? Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu acho que o Luxemburgo ainda não saiu do cargo. Ele só resistiu aos 7 jogos sem vitória. Pô, você traz um treinador novo, vai mudar alguma coisa, vai mudar o ambiente, vai vir um resultado imediato, uma vitória ali na suada e tal. Pô, não veio nada. Além de atuações ruins, não veio resultado algum. 7 jogos sem vencer. Mas o problema é que nós temos um quadro no mercado de treinadores de muito difícil procura. Quem tem aí disponível? Você vai esperar a queda do Mano Menezes? Você vai trazer o Rogério Ceni, que obviamente que não vai trabalhar no Corinthians, eu acho uma bobagem, mas, enfim, entendo que tem questões aí de rivalidade que são muito fortes. Tem muito para onde ir. Vai trazer um estrangeiro que vai ter que se adaptar, conhecer o futebol brasileiro, conhecer a nossa realidade, nossa logística, nossas viagens, nossa cultura. Difícil, hein, cara? A situação do Corinthians é muito difícil. Eu acho que a situação do Flamengo, e é o assunto do vídeo agora, ela também é difícil. A diferença é que o Flamengo tem mais de onde tirar, ele tem mais capacidade técnica do seu elenco, e na Libertadores, que é o objeto da análise do vídeo aqui, ele vai ter 2 jogos em casa para classificar, dependendo só dele. Com todo respeito, se o Flamengo dentro do Maracanã não conseguir bater Racing e principalmente o Alcas, aí realmente o Flamengo não deveria ter sequer disputado essa Libertadores. A minha projeção se provou um grande erro. O Flamengo tem tudo para fazer 18 pontos nesse grupo. Eu disse isso aqui no canal, vídeo analisando o sorteio da Libertadores, vocês podem buscar aí. O Flamengo tem 5 em 12 pontos disputados num grupo que tem Alcas e Nublense. O Flamengo tem 5 pontos em 12 disputados. É um fiasco. A campanha do Flamengo na Libertadores é um fiasco. Por mais que classifique, por mais que consiga 2 boas vitórias, mas o que se viu ontem, do pouco que vi, li e ouvi sobre o jogo do Flamengo, depois do jogo do Corinthians eu fiz questão de buscar alguns lances, foi um Flamengo zero inspirado, um Flamengo de posse de bola lenta, um Flamengo que achou o gol numa bola esticada, uma falha da defesa, uma bola que sobra para o Gabigol, um Flamengo que viu o Nublense finalizar o dobro de vezes, sendo que o Nublense não teve nem 40% de posse de bola, teve 38%. E finalizou 2 vezes mais do que o Flamengo no jogo. E pelo que a gente viu, principalmente no segundo tempo, o Nublense mereceu um empate. O Flamengo achou o seu gol e o Nublense construiu o seu empate. Quando você percebe essa diferença, você nota, caramba, tem alguma coisa muito séria acontecendo. Ontem, depois do jogo, o Sampaoli falou de problemas físicos. É uma chaga que está perseguindo o Flamengo, está acompanhando o Flamengo desde o início do ano. Ele falou, olha, a gente fez aquela pressão contra o Fluminense, a gente cansou no segundo tempo, a gente não conseguiu fazer. Tá rolando um desgaste, mas eu acho que não é apenas a questão física. Entendo o ponto do Sampaoli, mas tem faltado... O Flamengo teve, apesar de ter tido menos chances que o Nublense ontem, ele teve mais oportunidades para fazer o segundo gol e tá faltando capricho, precisão. Ontem o Sampaoli falou novamente sobre isso. O Sampaoli tem batido muito na tecla da contundência, e aí fica todo mundo naquela dúvida. O que ele tá querendo exatamente dizer com isso? Eu acho que são as 2 coisas. Eu acho que é intensidade de um time que ontem não teve a pegada que deveria ter.
Mas você acha que vai dar para ter a pegada que teve contra o do Fluminense na Copa do Brasil em todos os jogos? É óbvio que não. É uma maratona, 2 jogos por semana, viagem, eu sei disso. Mas também não dá para você achar que um jogo de Libertadores fora de casa, mesmo sendo contra o Nublense, não dá para você achar que vai ganhar o jogo a qualquer hora, independentemente da sua postura. Não, a gente vai descansar aqui durante o jogo porque tá tranquilo, vamos levar. Não é assim. Libertadores não é assim. O Flamengo sabe disso muito bem, como um tricampeão de Libertadores que é. Então o Flamengo hoje, ele joga muito menos futebol do que pode jogar, joga bem menos futebol do que jogou nos seus melhores momentos de 2022. E lamento ter que voltar nesse assunto, ter que insistir nisso, mas cada atuação ruim do Flamengo, e as atuações ruins, elas estão em 2023 num número maior do que as boas atuações. O Flamengo, um dos times que mais perderam entre os da Série A nesse ano. O Flamengo tem 40 gols sofridos, né? Flamengo e Bahia foram os times da elite que mais tomaram gols em 2023. A troca feita de Dorival Júnior por Vitor Pereira e agora Jorge Sampaoli se mostrou uma avaliação apressada demais, trágica demais, pessimista demais da direção do Flamengo naquele momento de queda que o time teve no final da temporada passada. Era plenamente possível retomar aquilo sem a interrupção do trabalho. O Flamengo está pagando um preço muito alto por interromper um trabalho vencedor, pelo excesso de datas de férias e sim, por todos os erros do planejamento, não precisa entrar em um por um. E por ter que fazer uma troca de comissão técnica na metade do primeiro semestre da temporada. Tá tudo desaguando nisso aí. Tudo desaguando nisso aí. Num futebol que é decepcionante. É muito frustrante ver o Flamengo com o que tem nas mãos jogar o futebol que tem jogado. O Flamengo é extremamente dependente do Arrascaeta, do Everton Ribeiro. O time sem eles é outro. Mas mesmo assim, mesmo sem os dois, o Flamengo pode jogar muito mais futebol do que jogou. O Flamengo mostrou contra o Fluminense na Copa do Brasil que é possível ser muito mais competitivo do que ele vem sendo em 2023. O problema é que o jogo contra o Nublense, ele parece mais ser a regra do ano e o jogo do Fluminense na Copa do Brasil parece ser a exceção. Quando o Flamengo precisa inverter isso aí, e no momento não. A atuação de ontem é o padrão do ano. A atuação contra o Fluminense fugiu do padrão. Nossa, olha o Flamengo como tá jogando no ano. E é isso que o Sampaoli precisa corrigir. Tem a questão física, claro, mas tem a questão técnica, tem a questão tática, tem vários probleminhas que o Flamengo hoje tem e que o impedem de ter uma arrancada maior e que impedem que hoje, pode ser que no segundo semestre mude tudo como mudou ano passado com a saída do Paulo Souza. Mas hoje o Flamengo não mostra ter fôlego para brigar pelo título brasileiro, para brigar pelo título da Libertadores. Hoje não mostra. Hoje. Pode ser que depois mostre, porque eu acho que esse elenco tem qualidade para retomar a qualquer momento. Mas está faltando bastante coisa a esse Flamengo de 2023. O Flamengo de 2023 é uma grande decepção, uma grande frustração. Acho que dos candidatos a títulos esse ano, até agora, ninguém decepcionou mais do que o Flamengo. E o Corinthians, eu não sei se decepção é o ponto para analisar a temporada como um todo, né? Como resultado do jogo de ontem, eu até abri o vídeo dizendo que sim, mas acho que o Corinthians está num passo além da decepção. O Corinthians é preocupação. O Corinthians hoje é sinal amarelo. O Corinthians hoje é medo. O torcedor do Corinthians tem medo do que pode acontecer na temporada. Porque ele vê o Luxemburgo treinar, jogar, 7 jogos e nada acontece. Absolutamente nada acontece. São momentos preocupantes, cada um dentro da sua realidade. Não creio que o Flamengo, em hipótese alguma, vá correr algum risco de rebaixamento esse ano. Pode esquecer isso. Agora, o Corinthians, sim. Esse, na prática, tem que fazer as suas continhas. Precisa pontuar e reagir no Campeonato Brasileiro o quanto antes. As Copas, se cair na Copa do Brasil por Galo e se cair na Libertadores na primeira fase, obviamente que isso vai representar um grande prejuízo. Mas esportivamente falando, o Campeonato do Corinthians esse ano é o brasileiro. É a manutenção na primeira divisão. Não sei se vai ser a volta do Renato Augusto, não sei se vai ser a saída do Luxemburgo, volta do Mano, não sei, não faço a menor ideia. Mas hoje o Corinthians é um nada. A temporada de 2023 do Corinthians ela é muito ruim. A do Flamengo é decepcionante pela expectativa gerada, né? Pelo sarrafo que começou muito mais alto. A do Corinthians ela beira a tragédia. O que você pensa aí? Há solução para Corinthians e Flamengo? E onde estão as soluções para ambos?
Deixa nos comentários aí. Boa quinta-feira para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. E juízo. Tchau.